Olá, está começando mais um Ciência ao Ponto, a partir de agora, aqui pela Univale TV, canal 18.1 e em formato de reprise da Univale FM pelos 94,9. Esse é o nosso episódio número 52 e você já sabe que neste programa a nossa ideia é descomplicar a ciência, afinal é ela que todos os dias está presente e impacta diretamente na qualidade de vida de todos nós. Eu sou Catiane Cru e essa é uma produção do Sistema Educativo de Rádio e TV da Universidade do Vale do Itajaí. No programa de hoje, nós vamos falar sobre educação inclusiva, neurodesenvolvimento e o papel da ciência na construção de práticas pedagógicas acessíveis e humanizadas. A nossa convidada é a Marjorie Claes Fuchs. Ela é acadêmica de pedagogia aqui da Univale, integrante também da formação em transtornos do neurodesenvolvimento, o TND. Ela atua há mais de 10 anos na educação, tem experiência em gestão escolar e também orientação educacional, é pesquisadora nas áreas de comunicação, políticas públicas e inclusão e também é coautora do livro Simplificando o Autismo 2.0, Novas Perspectivas, Acolhimento e Ciência, sequência do best-seller Simplificando o Autismo. A gente vai falar mais sobre isso a partir de agora. Marjorie, seja muito bem-vinda, obrigada pela presença. Muito obrigada, eu agradeço o convite da Rádio Univale, da equipe da Pedagogia. É uma alegria muito grande poder estar aqui compartilhando sobre um tema tão importante e falando sobre educação, que eu amo muito. Que bacana, a gente sabe do teu amor pela educação e a gente quer muito falar sobre isso. Já começar falando como que surgiu esse amor, foi algo que sempre teve no teu coração, que sempre desejou seguir esse caminho e o que te fez permanecer nele por tanto tempo também? Bom, a educação, para mim, sempre foi um olhar de admiração, né? Eu falo que eu tenho um carinho muito grande pelas práticas de projetos que acontecem com as crianças pequenas e tal, porque foi isso que aconteceu comigo. Eu sempre amei brincar de escolinha, sempre fui a criança que era fascinada por isso. E no primeiro ano, logo que sai da educação infantil e entra nos anos de alfabetização, eu participei de uma festa das profissões, que nós chamávamos. E aí cada um podia escolher a profissão que queria ser no futuro. Eu escolhi ser professora e desde lá eu colocava todos os meus bichinhos de pelúcia para aprender comigo, brincava de escolinha, brincava com os filhos dos vizinhos e era uma grande alegria. Então, nunca mais parei. Que bacana. E você fala muito sobre essa vivência na infância, que te marcou muito, mas que se fortaleceu, de fato, no teu trabalho enquanto educadora educacional. E o que mais te marcou nesse período, quando você, de fato, ingressou nesse universo da educação? Opa, agora eu estou dentro de uma escola, agora eu sei como que tudo funciona. O que mais te marcou nessa experiência? Eu sempre gosto de falar que quando a gente está com as crianças, é uma grande oportunidade de nós vivenciarmos experiências extraordinárias. As crianças, elas têm um talento que a gente não consegue ter, né? Eles estão na infância, nós observamos pela primeira vez a vida. E a infância é a janela que nos mostra como o mundo realmente é. Então, quando eu tive o meu primeiro contato, ainda como estagiária, né, bem preocupada com as situações, como interagir. Na época, eu me apaixonei pelo universo literário, então, estar lendo histórias, vendo as reações, as percepções, isso era algo que me encantava de uma forma muito surpreendente. E o que mais me chocou, que falou, não, é aqui que eu quero ficar, foi uma criança de 4 anos que chegou para mim, olhou com os olhinhos cheios de lágrimas e falou, prof, você é o meu motivo mais feliz de acordar todos os dias. Que amor. Isso, para mim, eu falei, não tem preço, não existe lugar no mundo, né, que isso pague. E existem, sim, os desafios, né? Fazem parte do nosso processo de crescimento, mas é muito enriquecedor. E estar com uma criança é uma oportunidade transformadora. E você chegou a pensar em fazer outro curso ou não? Sim. Teve essa opção? Teve. Conte-me mais. Comunicação era uma delas. Durante meu percurso de jornada profissional, né? Eu logo depois de começar a ingressar ali como educadora, eu tive a oportunidade de estar presente como orientadora educacional. E foi uma oportunidade fantástica de estar em contato com as famílias, tive muito contato com gestão de instituições de ensino e tal. E foi então que o curso de Direito me chamou muita atenção. Organização de políticas públicas, entender mais sobre a inclusão, sobre a acessibilidade, sobre o direito ao estudante. Pensei, prestei vestibular, passei, mas na hora do vamos ver,
Fui para educação. Era o que me conquistou. Aquele chamado ainda estava muito vivo ali, não tinha como ir para outra aqueles rostinhos área. foram irresistíveis. Eu imagino. E durante a graduação, agora você já está concluindo a pedagogia? Com certeza. Tá quase, né? Primeira semana de dezembro estamos prontos. Ai, que coisa boa! Reta final, então. Sim. E como que esse universo da pedagogia, ele vem te transformando? Porque é uma caminhada, como você disse, é uma jornada, né? Não só como profissional, mas também como pessoa. Se você pudesse olhar para trás um pouquinho lá no início da graduação, o que mais esse percurso te transformou? Pedagogia é uma ciência, né? E ciência é algo vivo, é algo acessível, é algo que nos faz realmente associar a teoria à prática. E quando nós estamos na graduação é quando nós temos essa excelente oportunidade de vivenciar os campos teóricos dentro do meio prático. Quando eu ingressei na graduação, eu tinha muito esse desejo de conseguir aprender a apreciar. Foi então que eu fui direcionada por bons professores à prática de pesquisa para sensibilizar o olhar, né? E durante esse processo da caminhada pedagógica, por estar já dentro do ambiente educacional desde quando eu ingressei na universidade, foi um divisor de águas na minha vida por conseguir realmente fazer uma associação extremamente acessível do processo realmente das fases do desenvolvimento infantil, dos marcos dos processos de sala de aula e principalmente das mediações em sala de aula que me trouxeram realmente essa prática segura, né, de compreensão realmente do que é o ambiente sala de aula e a rotina. Então, eu falo que a graduação ela não é só uma oportunidade que você tem o contato de ter a teoria e saber como lidar na teoria, mas é uma grande oportunidade de você ter práticas vivas e evidentes para realmente sensibilizar o teu olhar e entender o sujeito que está ali com você. O professor, ele carrega uma responsabilidade de transformação muito significativa na vida de um sujeito. Quando nós entendemos que estar próximo de uma criança, eu posso impactar ela positivamente ou negativamente pelos meus gestos, por todas as minhas ações que me implicam, eu entendo que eu não estou ali pela função, mas pelo que eu sou. E isso vai prosperar, né, conforme você vai caminhando, né? Então, quanto mais conhecimento nós buscamos, e a academia serve para isso, mais nós conseguimos sensibilizar o nosso olhar. Muito bacana, porque isso faz toda a diferença. E como você já tinha experiência dentro do colégio, com certeza lá, durante a graduação, você encontrou muitas resoluções para os desafios que você vivenciava na prática, né? Com certeza. Para toda a parte de organização, estrutura, toda a questão também de validar e produzir registros para que outras pessoas também possam, né, ser a própria construção do livro fala muito sobre isso, sobre promover um conhecimento que seja acessível para todos os públicos, né? É para isso que nós estudamos, é para isso que a gente tem a prática de pesquisa, para realmente transformar as vidas que estão ao nosso redor. Muito bacana. E eu quero falar um pouquinho sobre o que nós comentávamos na abertura, que é a formação em transtornos do neurodesenvolvimento TND. O que é essa formação? E ela ocorre aqui dentro da universidade? Tem conexão com o curso de graduação em pedagogia? Perfeito. Bom, a formação TND veio de um fruto de muitas pesquisas, né? Ao longo da minha caminhada na educação, eu fui percebendo que, para eu ser um professor sensível, eu precisava conhecer os marcos da infância e do desenvolvimento. Então, para isso, eu comecei a pesquisar. E foram nessas pesquisas que eu recebi um convite externo para participar de uma formação digital. Era uma formação exclusiva para terapeutas, mas que, quando eu me dispus a fazer uma escrita e passar pelo processo de avaliação, eu fui aprovada. E foi uma surpresa muito grande, porque todos eram terapeutas com mestrado e doutorado. Então, ali foi uma oportunidade, realmente, de conhecer e se apropriar dos marcos do desenvolvimento. Com essa apropriação dos marcos do desenvolvimento, o professor ele se torna muito mais seguro na sua prática, porque ele começa a compreender que as suas ações implicam no reflexo para o outro. E dentro disso, você se torna mais seguro para se apropriar e se permitir realmente vivenciar, trazer temas, interagir com as famílias.
E essa interação com as famílias, aproveitando esse gancho que você falou, ela é uma conexão muito direta e é uma via de mão dupla, né? Porque a escola auxilia as famílias, as famílias trazem também embasamento para vocês. Como é que funciona isso no dia a dia e como a pedagogia tem te ajudado nisso também? A pedagogia, ela nos ensina muito sobre, eu costumo dizer que é o nosso triângulo, né? Que nós não fazemos nada sozinhos. Então, é a escola, a casa e as crianças. E isso é muito, muito bacana, porque a pedagogia, ela fala muito sobre a escuta ativa, né? Então, essa troca, essa partilha realmente de um lado para com o outro lado, faz com que nós consigamos nos acolher de uma maneira muito mais acessível. No dia a dia, compartilhar as experiências às vezes pode ser algo desafiador, mas quando um professor ele realmente está seguro e conhece realmente a etapa que ele está vivenciando, tudo se torna mais sensível. Eu acho que a palavra sensível, ela requer realmente esse compromisso, né? Com certeza. E por falar em sensibilidade, tem algo que você sempre reforça, que é a importância do olhar sensível e humanizado na educação. Algo que para você é muito importante. E na prática, se você pudesse dar um conselho ou uma dica, como que o educador pode conciliar isso no meio da rotina turbulenta que todo educador tem? As pessoas que trabalham nas escolas, enfim, centros educacionais de forma geral, mas ali no dia a dia, em sala de aula, realmente, para colocar isso em prática, o que você diria? Um conselho que eu daria, que eu gostaria muito que tivessem me dado quando eu comecei, foi: tenham a prática do registro ativo e leiam muito sobre a idade que você está trabalhando, o ano de ensino especificamente que você está trabalhando. Você só vai conseguir ser sensível se você conhecer quais são os marcos e os processos do desenvolvimento na idade que aquela criança está. Então, dessa forma, você vai conseguir aconselhar e trabalhar realmente de uma forma ativa e responsável com as crianças. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente vai continuar conversando com a Marjorie. A gente vai falar sobre o livro dela, que é muito interessante, que eu tenho certeza que você vai querer conferir mais, mas a gente faz uma pausa rápida no Ciência ao Ponto e já voltamos, não sai daí. Que a TV é fundamental quando o assunto é notícia e entretenimento, você já deve saber. Mas já parou para pensar no quanto? Então se liga nesses dados de uma pesquisa recente. 77% dos catarinenses assistem até 3 horas de TV por dia. 51% valorizam o conteúdo jornalístico. E 60% confiam nos apresentadores locais. Na telona ou na telinha, todo mundo se encontra aqui. Tá na TV, todo mundo vê. Estamos de volta com o Ciência ao Ponto. Obrigada a você que nos acompanha pelo canal 18.1 da Univale TV e em formato de reprise pela Univale FM nos 94,9. Estamos no episódio número 52, gente. O tempo passa rápido, hein? Parece que foi ontem que o Ciência ao Ponto teve a sua estreia aqui na Univale FM, Univale TV. E hoje a gente está conversando com a Marjorie Claes Fuchs, ela que é a nossa convidada de hoje, acadêmica do curso de Pedagogia e também integrante da formação em transtornos do neurodesenvolvimento e pesquisadora nas áreas de comunicação, políticas públicas e inclusão escolar. Falamos no bloco anterior sobre o livro, o capítulo que ela tem, né, dentro desse livro tão importante, Simplificando o Autismo 2.0, e que fala especificamente, Marjorie, sobre esse olhar, né, que envolve o emocional, o cognitivo e o social. Conta um pouquinho pra gente, antes da gente falar sobre essa abordagem, mas como que foi o convite para participar dessa obra? Como é que você recebeu isso? Nossa, foi um convite que eu desejava muito, porque eu tinha acabado de apresentar minha primeira pesquisa em um congresso, no Congresso Internacional de Políticas Públicas, que acontece aqui na universidade, e foi uma experiência incrível, foi algo sensacional. E eu amei esse universo, fui apresentada por uma professora que é doutora nesse assunto e que me acolheu muito bem e realmente me ensinou esse mecanismo. E quando você entende e quando você reconhece o seu papel na educação com responsabilidade, você quer passar isso adiante, né? E você quer continuar transformando os colegas que estão ao seu redor. E um dia nós tivemos um processo de uma roda de conversa
E começamos a falar sobre diversos temas, diversas oportunidades. Foi então que eu soltei o tema, né? Falando sobre o impacto realmente da emoção no processo de aprendizagem. Porque nós aprendemos, né? O nosso cérebro aprende quando ele está motivado. E precisa ter função. E em uma roda de conversa com colegas, começou essa escrita. E até que veio a mensagem sobre o convite de começar a escrevermos o livro todos juntos. Foi algo que eu não esperava, porque estar na graduação e ter uma oportunidade com profissionais é algo fantástico, né? Essa questão dessa transição de pesquisa, de realmente deixar um legado, porque escrever um livro é eternizar essas palavras, né? Isso é algo de uma responsabilidade extrema e nos faz refletir muito. Então, eu me senti muito honrada, eu fiquei muito feliz, realmente. E com uma grande repercussão também, né, Marjorie? Porque é um livro de alcance nacional, até internacional, mas que teve também o seu lançamento. Eu gostaria que você falasse sobre esse momento, que eu sei que foi bem especial para você também. Com toda certeza. Nós tivemos o lançamento em São Paulo e também no Congresso Espectro. Foi no começo de outubro. Foi uma experiência transformadora. Quando eu falo sobre a gente eternizar palavras, eternizar ações, né, gestos, deixar realmente um legado responsável, você encontrar ali pessoas que você conversou virtualmente, que você aconselhou, foi uma experiência única, né? Principalmente porque a gente fala ali sobre alfabetização, emoção e a mediação em sala de aula. Quando a gente interagiu com os professores, com colegas realmente de profissão, estando junto, sentando e partilhando, no dia realmente da sessão de receber os colegas na livraria lá, foi inexplicável, sabe? Foi uma sensação de gratidão muito grande. Que legal saber um pouquinho disso. E agora eu quero que você compartilhe com a nossa audiência, Marjorie, sobre o conteúdo desse capítulo que você participa. Perfeito. Claro que é um livro, o pessoal que está com a gente na TV e no YouTube pode acompanhar aqui, que a gente tem alguns no nosso cenário, mas é um livro bastante extenso e que deve ter muito conteúdo precioso desse que é um tema que muitas pessoas têm buscado se especializar, compreender, que é novidade para muitas pessoas, e eu gostaria que você dissesse um pouquinho para a gente do que você traz no seu capítulo. Bom, a inclusão, ela é um processo de mudança de vida, né? A nossa vida, ela requer um posicionamento. E a educação e a inclusão não é diferente. A educação de qualidade, ela tem que vir revestida de um respeito e que todas as nossas ações reflitam para isso. Não deve ser algo extraordinário, deve ser algo natural, né? Então, nesse livro, a gente traz práticas falando em específico do transtorno do espectro autista. Então, nós temos mediações em sala de aula, elaboração de documentos pedagógicos, políticas públicas e educacionais envolvendo sobre isso. Temos também sobre mediação hospitalar. Essas experiências realmente de partilhar sobre diversos contextos, essa interdisciplinaridade, todos falando cada um na sua área, mas todos falando o mesmo idioma, buscando realmente acolher de uma forma segura, faz a diferença quando a gente fala de inclusão. Porque não é sobre nós, é sobre o outro. E quando a gente está com a criança, com a família, realmente, nós precisamos lembrar que, acima de qualquer diagnóstico, essa criança é um ser humano. Ela tem gostos, ela tem preferências e, para ela, as suas ações fazem toda a diferença. Então, eu preciso entender que, mediante a isso, eu preciso criar uma aprendizagem muito significativa para ela. E, às vezes, o que é simples ou óbvio para mim, não é para o outro. Então, eu preciso me permitir realmente conhecer isso. Com certeza. E eu imagino que dentro da tua prática, já com toda a tua larga experiência na educação, além, né, aliada à tua formação que se você concluir agora no final do ano, você deve ter percebido alguns desafios com relação a isso também. O que mais te marca nesse momento que a gente vive, onde é cada vez mais necessário esse respeito, essa compreensão e esse olhar sensível para o outro, e isso não só na educação, mas em todos os aspectos da nossa vida em sociedade? Bom, o conhecimento transforma. O conhecimento ele transforma e ele muda vidas. E, com certeza, o maior empecilho que eu encontro no momento, né, e que todos nós encontramos em diversas áreas, com certeza é a desinformação, né? Então, buscar conhecimento, buscar compreender as necessidades específicas
da sua área de atuação, do seu nicho, do seu processo realmente que você vive, é muito importante. É fundamental para que você possa se encontrar e realmente se posicionar e assim poder ajudar e contribuir servindo realmente ao próximo, né? Então, isso é a etapa realmente que muda e transforma o ambiente onde você está. É muito bacana porque eu aproveito esse teu gancho da desinformação com relação a muitas coisas com relação ao tema, mas você tem desenvolvido também outros materiais educativos e que são acessíveis. Eu queria muito que você falasse sobre isso, de onde que vem essas ideias, né? Que já deu para ver que você é uma mente muito criativa e como que o público tem reagido a essas formas de comunicação que você tem criado. Com certeza. Bom, nada acontece por acaso, né? Eu costumo dizer que a grande estratégia que eu utilizo é estar com a minha escuta ativa e realmente participando dos processos. Bom, para quem não me conhece, eu faço um trabalho nas redes sociais, falando com rodas de conversas informativas com diversos profissionais. Isso nós chamamos de networking, aonde juntos nós buscamos realmente estratégias que influenciam com ambos os públicos. Então, você conhecer realmente o seu público faz toda a diferença. No último semestre, eu tive a experiência de estar auxiliando em uma disciplina, como uma das alunas orientadoras da disciplina, e de forma voluntária, e isso foi uma experiência fantástica, porque foi no momento de juntar as experiências que os outros colegas tinham com outras escolas, com outras visões, conhecendo diversos públicos, que nós conseguimos construir recursos. Um dos recursos que a gente construiu foram algumas HQs, realmente simulando situações para que nós juntos pudéssemos nos posicionar. Como se posiciona nessa situação? Estudando casos, trazendo realmente essa responsabilidade, né? Essas situações sociais fizeram toda a diferença e para a gente transmitir isso como conteúdo. Então, eu costumo dizer que a gente traz nas redes sociais informação. E a informação ela é uma pontinha. É como ensinar, por exemplo, que um professor conhecer sobre políticas públicas educacionais faz toda a diferença no seu processo de docência. Mas aí, para se aprofundar, saber quais são, você precisa se aplicar. E aí vira conhecimento. Com certeza. E por falar em conhecimento, eu fiquei curiosa, agora me ocorreu aqui uma curiosidade. Você está se formando. Quais são os planos para os próximos capítulos, já que você está envolvida aí com os programas de pós-graduação também? Qual é o teu planejamento aí? Tem um desejo de continuar se especializando nessa área? O que você pretende? Bom, planos temos muitos. Temos alguns em andamento, graças a Deus. Mas meu desejo pessoal é realmente seguir carreira dentro da academia, possivelmente ingressar, sim, no mestrado, possivelmente também um doutorado, se assim for possível, para estar realmente dentro do ambiente universitário, estar trazendo mais qualidade para a sala de aula, mais pesquisas realmente que transformam o ambiente onde nós estamos e que ser mesmo uma voz incansável de conhecimento que busca acolher, transmitir e, principalmente, ser a voz daqueles que não conseguem falar. E, sem dúvida nenhuma, a comunicação científica ajudando, né, a aproximar a ciência das escolas, das famílias e também das políticas públicas de inclusão, que ainda temos muito o que fazer, né, Marjorie? Com certeza. E, do teu ponto de vista, algo que seria mais urgente nesse momento, algo que para que a gente possa evoluir nesse sentido? Além da desinformação, de melhorar essa parte. Bom, eu acredito muito na potência que há dentro das formações continuadas para professores. Eu tenho um projeto que está em andamento sobre realmente esse olhar de entender e fazer formações que façam sentido para os contextos que nós estamos inseridos. E diante dos desafios que estão sendo propostos pelos professores que ali estão, acolhê-los da melhor maneira possível e criar formações que realmente sejam personalizadas e apropriadas para o contexto escolar de cada equipe que está trabalhando naquele espaço. Eu acredito muito na potência de todos trabalhando juntos, então professor regente, né, como a gente tem no Fundamental 1, com o professor de educação física, com o professor de música, professor de múltiplas linguagens. Isso faz toda a diferença quando a gente fala no sucesso do aprendiz. E para isso precisa de escuta ativa. Com certeza. E muita sensibilidade. É isso mesmo. Olha, o nosso tempo está acabando, Marjorie, mas eu quero, antes da gente encerrar, que você deixe os canais para quem ficou interessado no livro,
como que a pessoa pode adquirir? Enfim, é só entrar em contato contigo pelo Instagram, como é que faz? Com certeza. Bom, vocês podem estar me procurando pelo meu Instagram, que é marjoriefux, marjorie.fux, tá? Ou pelo meu e-mail, marjocurso@gmail.com. Também, se você é uma pessoa aqui da Univale, pode me encontrar pelos corredores da Univale. Estou constantemente por aqui. No meu Instagram, a gente tem o link na bio, é só buscar lá. E vocês conseguem me encontrar rapidinho. Com certeza uma obra que vale a pena para quem quer se inteirar e não praticar desinformação, né? Ficar com mais conhecimento. Sim, inclusive somos best-seller. Isso é uma alegria, uma honra ter esse selo, né? Então, fica aí uma dica de excelente tema até para pesquisa. Com certeza. Fica a dica aí para os alunos de mestrado, doutorado, da graduação também. Marjorie, foi uma satisfação conversar contigo. Com certeza poderíamos ficar aqui muito mais tempo falando sobre esse assunto, mas eu te agradeço pela presença e por contribuir com esse debate que é tão relevante. Sucesso na sua jornada, tá? Muito obrigada. Eu agradeço demais a oportunidade e agradeço realmente por ser um canal de comunicação. Agradeço minha família, meus professores, que é uma honra realmente estar aqui. Muito obrigada, Marjorie. E esse foi o nosso Ciência ao Ponto. Muito obrigada a você também que nos acompanhou pela Univale TV e Univale FM. Nós nos encontramos na semana que vem. Até mais.